Todos acharam? Ouça com fé então o que diz a palavra de Deus. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: "Vou pescar." Os outros responderam: "Nós também vamos com você." Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: "Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer?" Eles responderam: "Não." Então Jesus disse: "Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão." Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: "Venham comer." Nenhum dos discípulos ousou perguntar: "Quem é você?", porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E essa já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam?" Ele respondeu: "Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Apacente os meus cordeiros." Jesus perguntou pela 2ª vez: "Simão, filho de João, você me ama?" Ele respondeu: "Sim, o Senhor sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Pastorei as minhas ovelhas." Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: "Você me ama?" E respondeu: "O Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhes digo que quando era mais moço você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir." Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: "Siga-me." Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, nós estamos diante da Tua santa palavra. Precisamos, Senhor, para que essa palavra penetre nos nossos corações e transforme a nossa vida. Nós precisamos da ação do Teu Espírito Santo. E é na dependência do Teu Espírito Santo que nós chegamos diante de Ti. Eu chego diante de Ti, Senhor, completamente dependente do Teu Espírito, para que a mensagem do Teu Evangelho seja pregada mais uma vez no púlpito dessa igreja. Que corações possam ser afetados, constrangidos, confrontados e consolados pela Tua palavra nessa noite. E eu Te peço, age no meio de nós, nos nossos corações, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Você pode tomar o seu assento? Bom, como vocês sabem, nós estamos numa série chamada Encontros com Jesus.
como vocês acabaram de ver, esse não é um encontro com Jesus tão conceitual como foram os últimos, talvez, sobre a ascensão de Cristo, né, a morte expiatória de Cristo. Esse foi um encontro real de Jesus com um dos seus discípulos. Um encontro real com um dos seus discípulos. Eu fico muito feliz de poder pregar essa mensagem, porque foi através dessa passagem que eu entendi que Deus tinha me chamado para ser um pastor de igreja, que era para eu entendi que era isso que Deus, que o Senhor Jesus esperava de mim, como discípulo de Jesus, coisa que eu nunca pensei antes de fato assumir essa posição, essa identidade. Mas aqui Pedro se encontra com Jesus, vocês sabem, depois de ele ter negado Jesus 3 vezes. Esse aqui é o primeiro, encontro face a face com Jesus, depois de Pedro ter negado Jesus. Muitas vezes, quando a gente peca, não sei se vocês pecam, mas eu peco. Eu acho que todo mundo peca, né? Acho, não tenho certeza. Quando a gente peca, a gente fica assim como Adão ficou com vergonha lá no Éden, provavelmente Pedro também estava bem envergonhado. Estava bem confuso naquele momento. E nós também ficamos assim quando a gente peca, quando a gente não sai conforme o que a gente espera como cristão. Então eu queria, nessa noite, que você pensasse, você se colocasse na pele desse personagem, Pedro. Quando eu estiver falando a respeito de Pedro, eu queria que você pensasse a respeito de você mesmo. Porque muito provavelmente você já passou por experiências muito parecidas com essas. Talvez não face a face, mas no seu dia a dia. No seu dia a dia como cristão, você já passou por experiências. Já passou por um encontro constrangedor com Jesus e com a graça de Jesus, que é o que a gente acabou de ler aqui. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, que Deus é um excelente dramaturgo. Deus é um excelente dramaturgo. Se vocês acham que as séries que vocês assistem, elas são criativas e, atraentes, talvez, mais do que a Bíblia, talvez vocês não estejam lendo a Bíblia com a devida atenção. Nessa noite eu quero fazer um tour pela vida de Pedro, até chegar nesse episódio. Esse aqui é um episódio da vida de um discípulo de Jesus que está dentro da novela de Deus, ou do teatro de Deus. João Calvino falou que a terra é o teatro da glória de Deus. É onde tudo acontece. É onde a história da redenção acontece. Eu sempre falo aqui que o evangelho é criação, queda, redenção e consumação ou glorificação. E esses são os 4 atos da peça de teatro de Deus, na qual eu e você estamos incluídos. E isso acontece também nas nossas vidas. Então o mundo é o palco onde Deus se revela para nós, onde Ele revela o seu plano de salvação, onde Ele revela o seu caráter, a sua lei, a sua justiça e a sua misericórdia. Eu não sei vocês, quando eu falei para vocês se colocarem na pele de Pedro, eu não sei vocês, mas eu me identifico muito com Pedro, até no temperamento, até nas afirmações contundentes e tudo mais. Não sei se vocês se identificam com isso. Mas Pedro é alguém inconstante. Pedro é alguém que faz afirmações contundentes. Pedro é alguém que, em um dado momento, ele acerta muito bem, acerta no alvo. E outra hora ele está completamente equivocado. Pedro é alguém passional, apaixonado.
E você e eu temos muito de Pedro em nós. Deus sabe disso. Deus sabe. E é por isso que Pedro, esse personagem, talvez esse arquétipo, esteja tão presente, seja tão importante na narrativa bíblica, para que a gente possa olhar para Pedro e também se identificar como discípulo de Jesus inconstante, que às vezes não acerta, que às vezes cai, mas que Deus graciosamente está lá o tempo todo para levantá-lo e sustentá-lo. Então a história da salvação é um drama. É um drama. E eu quero ir com vocês nessa série que Pedro encena. Estou lendo um livro com o pessoal de manhã aqui, um discipulado coletivo que a gente está fazendo, e o autor do livro que a gente está lendo, ele falou uma frase interessante que eu queria citar para vocês. Ser cristão é fazer parte de um drama cujo enredo é Exitus et Reditus, que significa em latim saída e retorno. Geralmente eu cito Chapolin como ilustração, eu estou melhorando um pouco, né? Geralmente essa saída e retorno é o enredo que permeia todas as narrativas bíblicas. Os patriarcas, o próprio povo de Deus no Êxodo. Isso inclui a minha e a sua vida. Esse é o drama da fé cristã. Isso aconteceu com Pedro, isso também acontece comigo e com você. Então eu quero lembrar vocês aqui do cenário. Então eu vou contar novamente esse drama, essa história, de maneira bem visual, talvez. Jesus tinha morrido e tinha ressuscitado. Os discípulos ficaram confusos quando Jesus morreu e quando ele ressuscitou. Os discípulos de Jesus voltaram para o lugar de origem deles, aonde tudo começou, o mar da Galileia. Pedro era pescador no mar da Galileia, quando Jesus encontrou ele a primeira vez. E ele estava exatamente no mesmo lugar onde Jesus tinha encontrado ele da primeira vez. Isso está relatado em Lucas, no capítulo 5. E eu queria mostrar para vocês como Deus é esse excelente dramaturgo. Olha só esse cenário. Uma pesca milagrosa. Sabe como aconteceu o chamado de Pedro para ser discípulo? Na pesca milagrosa no mar da Galileia. Jesus sobe no barco de Pedro, se afasta um pouco, fala, o seu discurso, a sua pregação. Acontece ali uma pesca milagrosa, exatamente depois de uma madrugada inteira pescando sem pegar nada. Não é exatamente esse cenário? Não é exatamente esse cenário que Pedro está? Uma noite inteira tentando pescar e não conseguiu pegar nada. Aí Jesus entra na história e fala para Pedro: joga do lado direito, joga do outro lado. Pedro, um pescador experiente, falou assim: primeiro, se pesca de noite, já está raiando o dia, pegou, não pegou, não pega mais. Lá em Lucas, no capítulo 5, o que Pedro diz, ele argumenta com Jesus. Ele fala: eu sou pescador já há um tempinho, eu me criei aqui no Mar da Galileia. Eu sei que ele tem 21 quilômetros de extensão assim e tal. Eu me criei aqui. Nesse campinho aqui eu jogo bola todo dia, praticamente, Pedro falou para Jesus. Mas por causa da tua palavra eu farei. Mediante a tua palavra eu farei. Pedro jogou a rede e não conseguiu puxar de tanto peixe, exatamente como a cena de João 21 está relatando. Então, uma pesca milagrosa. Segunda situação, eu quero que vocês vão vendo o desenrolar da vida de Pedro. Quando isso acontece, Pedro sai do barco, se joga aos pés de Jesus e reconhece Jesus como Senhor e começa a seguir Jesus a partir dali. Pedro vai ouvindo a mensagem de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, vai seguindo a Jesus. E lá em Mateus, no capítulo 16,
Pedro acerta na mosca. Acerta na mosca. Quando Jesus pergunta para os discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Quem a multidão diz que eu sou? Uns dizem que você é Elias, outros que você é um dos profetas. E ele pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde a afirmação básica do cristianismo. Uma pessoa precisa crer exatamente como Pedro creu nisso para poder ser considerado um cristão, que é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma pessoa só pode ser considerada cristã se ela crê que Cristo é o Filho do Deus vivo. Essa é a afirmação básica. Esse é o primeiro credo, essa é a primeira afirmação, é a primeira confissão de fé, primeiro credo apostólico de todos. É essa confissão de Pedro, de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Pedro ficou se achando, né? Acertei na mosca, saí, hein? Te peguei, hein, Jesus? E aí Jesus fala para ele assim: não foi tu que acertou, foi meu Pai que te revelou. Não foi nem carne nem sangue que te revelou, foi o meu Pai que está no céu que te revelou. Pedro é parecido com a gente, né? Às vezes a gente acha que está acertando na mosca porque é mérito nosso, mas não. É tudo pela graça. É tudo pela graça. E a vida de Pedro vai se desenrolando. Como eu falei, Pedro faz afirmações perigosas. Eu tenho certeza que você já fez promessas das quais você não cumpriu. Tenho certeza que você já fez alguma afirmação que você se arrependeu amargamente. Assim como Pedro. Viu como nós não somos tão diferentes de Pedro assim? A vida de Pedro vai indo junto com Jesus até um episódio importante, que é a última ceia, antes da morte e da crucificação do nosso Senhor. Lá em Mateus, no capítulo 22, o que acontece? Jesus pega pega a toalha, pega a bacia, e eu vou ler essa passagem aqui para que a gente possa, sabe, lembrar dos episódios. Lembrar dos episódios. Mateus capítulo 22, a partir do 33, diz assim: vou achar aqui. Eu acho que eu me perdi aqui, hein, gente. Me perdi, eu ainda marquei a referência errada. O que Pedro diz nessa cena? Mesmo que os outros te neguem, eu jamais te negarei. Não falei que Pedro faz afirmações perigosas? Pedro deu ali, se complicou, né? Pedro falou: eu jamais te negarei. Pedro disse isso, não disse? Olha o que acontece então. Logo em seguida, depois da cena da última ceia, em que Pedro fala que ele jamais negaria Jesus, eles vão para o Getsemane e Pedro está dormindo quando Jesus diz para ele observar e vigiar. Jesus é preso e Pedro segue o comboio junto com Jesus. Junto com Jesus. Vou achar aqui. Era Lucas 22. Jesus avisa Simão, no versículo 31, diz o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, eu porém orei para você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte.
Foi isso que Pedro falou. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Você negará 3 vezes que me conhece. A história desenrola, Monte das Oliveiras, Jardim de Getsêmani, Jesus é preso. E no mesmo capítulo, Lucas 22, no versículo 54, diz o seguinte: então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, prestem bem atenção. Quando se acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco tempo depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza este também estava com ele, porque também é galileu, por causa do sotaque. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Voltando para a cena de João, capítulo 21, o que tinha na praia? Uma fogueira. Uma fogueira exatamente igual a essa que Pedro negou Jesus. E quando Pedro negou Jesus, Jesus olhou para ele com os olhos fixos em Pedro. E agora Pedro desce do barco, senta na fogueira diante dos olhos de Jesus. A fogueira da traição. A fogueira da traição. Então, olha como Deus é um excelente dramaturgo. Ao longo de toda a vida de Pedro, vários acontecimentos, se desenrolam. E Jesus, mais uma vez, se revelando a Pedro e aos discípulos, monta novamente todo o cenário para que aquele ato de redenção no coração de Pedro acontecesse. Mais uma pesca milagrosa, depois de uma madrugada sem peixes. Uma fogueira, exatamente lembrando das últimas palavras de Pedro e de Jesus, do último encontro de Pedro com Jesus. E agora Pedro está, mais uma vez, diante da fogueira e diante dos olhos do Senhor Jesus ressurreto. E agora, o que passa pela cabeça de Pedro? O que passou pela cabeça de Pedro? Pedro fugiu do discipulado. Pedro esqueceu por causa do pecado, da sua identidade em Jesus. Pedro esqueceu quem ele era em Cristo, a sua nova identidade. Pedro esqueceu o seu ministério ao lado de Jesus. Pedro esqueceu para quê e por que Jesus chamou Pedro. Pedro tinha esquecido completamente o que ele tinha vivido. Nesses 3 anos que nem tudo tinha esquecido, né? Então, Jesus, diante daquela fogueira, Jesus faz questão de relembrar quem Pedro era. Jesus faz questão de relembrar quem Pedro era. Pedro estava completamente confuso. Vocês lembram que eu falei que Deus é um excelente dramaturgo? Deus mais uma vez montou o cenário, criou o cenário, criação, criou o cenário perfeito para se revelar. E está mostrando para Pedro o que a queda fez com ele. O que a queda fez com ele. Olha o que a queda faz com Pedro e olha o que a queda faz conosco. Nós somos Pedro. Nós somos Pedro.
Negar a Jesus não é algo tão dramático como foi relatado aqui nessa ocasião. Negar a Jesus, talvez nós façamos isso em várias atitudes e várias coisas na nossa vida, na nossa semana. Se nós formos honestos diante do espelho e diante dos olhos do Senhor Jesus, muitas vezes nós negamos a Jesus. E hoje nós estamos aqui para lembrar da morte e da ressurreição de Jesus. Nós estamos aqui, mais uma vez, na frente da fogueira, olhando nos olhos do nosso Salvador. E o que nós diremos? O que nós diremos? Jesus morre e ressuscita e diz que vai encontrar os discípulos na Galileia, e eles estão na Galileia, no ponto de partida. Uma pesca milagrosa. No nosso relato aqui em João 21, olha como Jesus é gracioso. Olha como Jesus é gracioso. Os discípulos estavam desnorteados. Os discípulos voltaram a fazer exatamente o que eles faziam antes de Jesus chamá-los: pescar. Seja por hobby ou por ofício, eles estavam pescando. Mas quando Jesus chama os discípulos em voz audível, e a voz de Jesus foi por cima da água e chegou até o barco, e a palavra de Jesus é: filhos, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Jesus poderia chegar com um trovão na mão, com um cajado lá, uma cinta, e dar uma surra nos discípulos, porque eles fizeram tudo errado. Fizeram tudo errado, tudo contrário do esperado. Mas olha como Jesus sabe como demonstrar a sua graça. Olha como a palavra de Jesus sabe como encontrar o nosso coração e transformar o nosso coração. Não é por força e por violência que o reino de Deus acontece. É pela palavra de Deus. E mais uma vez a palavra de Deus diz: filhos. Quando você cair na caminhada da vida, na caminhada do discipulado, você lembre que há uma palavra de graça. E Deus olha para você não mais como olhava antes. Se de fato você creu em Jesus, como Pedro creu lá em Mateus 16, que Cristo é o Filho do Deus vivo, se você se arrependeu dos seus pecados, Deus te chama mais uma vez, independente da sua situação atual, de filho. Filho. Jesus chama os discípulos de filhos. Monta a sua fogueira. E agora, nesse cenário, leva Pedro nesse flashback da graça, lembrando de todos os momentos deles juntos. Esse era para ter sido o título da pregação, só que eu só tive esse insight agora. Flashback da graça. Jesus levou Pedro através de todos os episódios que eles estavam juntos, para lembrar da sua identidade, para lembrar quem Pedro era. E isso faria toda a diferença. Tem algo interessante aqui, para a gente aprofundar um pouco mais. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro, propositalmente. Porque Pedro no último encontro, tinha negado Jesus 3 vezes. Foi por isso que Jesus perguntou 3 vezes. E eu queria caminhar com vocês aqui no texto, a partir do versículo 15. Olha como Jesus lembra das afirmações de Pedro, daquilo que Pedro disse que ele faria, do seu amor, da sua fidelidade, da sua lealdade em relação a Jesus. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro:
Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Não foi o que Pedro falou? Ele não simplesmente falou, tu me amas. Ele falou, tu me amas mais do que os outros? Exatamente como Pedro tinha dito. Pedro não falou assim, ó, o que os outros vão fazer eu não sei, mas eu estou pronto. Se os outros te abandonar, tudo bem. Eu não vou te abandonar. Ou seja, eu te amo mais do que eles. Afirmações contundentes. Próprio de Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Quando a gente está emocionado, depois de uma boa pregação, de um culto avivado, muitos de nós já fizeram afirmações como essa. Eu vou te seguir até o fim, jamais vou te abandonar, eu vou te seguir para sempre. E depois disso, quantas vezes nós titubeamos, duvidamos, nos afastamos, tropeçamos? Será que fui só eu? Vocês também? Nós fazemos isso. Nós somos filhos de Adão, ainda, né? Temos essa natureza estranha em nós. E ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Aqui tem um joguinho de palavras no grego, eu não quero me ater muito nisso, mas acho que vai ajudar. Eu já vi muitas pessoas pregarem o texto de 1 Coríntios de maneira meio distorcida, que ele fala que o amor tudo suporta, né, o amor tudo crê, tudo espera e tudo mais. Muitas pessoas acreditam que esse amor é o amor de marido para esposa, mas não é. O amor entre um homem e uma mulher, a palavra no grego que seria, que ajudaria a gente a entender, não é exatamente 3 ou 4 tipos de amor, mas é que não existia a palavra amor no grego, existiam essas palavras que definiam afeições. A palavra que define a afeição entre um homem e uma mulher, no sentido sexual, é eros. A gente não pode confundir eros com ágape. O amor ágape é o amor descrito em 1 Coríntios 13. Nós amamos eros. Aqui, o que Jesus está perguntando Jesus pergunta para Pedro, vou explicar uma outra palavra. O amor ágape é esse amor sacrificial de Deus. Então a palavra grega usada para esse amor sacrificial de Deus, que abre mão de tudo, que se entrega plenamente, é ágape. Tem o amor filéu, que é o amor de amizade. Eu filéu o Johnny me filéu. Eu filéu o Luquinhas me filéu. Então é esse amor de camaradagem. Mas eu não daria minha vida pelo Johnny, por mais brother que ele seja, entendeu? Eu não daria a vida da minha filha por ele, como Deus fez por nós. Entendeu? A intensidade e os graus de amor, como é aplicado. Então olha o que Jesus está perguntando. Jesus perguntou para Pedro assim, ó, Pedro, tu me ágape? E Pedro responde, Senhor, eu te filéu. É isso que está acontecendo aqui. Pedro, tu me ágape? Tu não disse que estava pronto para enfrentar a prisão e a morte por mim? E Pedro responde, Senhor, eu te filéu. Te amo, mas não tanto assim, como eu disse. Estava equivocado. Jesus está sondando o que está no coração de Pedro. Jesus está mostrando para Pedro que ele se equivocou. Jesus mostrou para Pedro que ele se equivocou ali. Mais uma vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me ágape? E o que Pedro responde? Sim, Senhor, eu te filéu. É diferente. E aí, na última, isso no texto grego, que está em grego, no Novo Testamento, na última, Jesus pergunta, dá uma aliviada para Pedro. Ele pergunta, Pedro, tu realmente me filéu? Pedro responde, Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabe que eu te filéu, não te ágape.
se realmente tu é um amigo, tu é alguém em quem eu posso confiar, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Vocês sabem que eu não sou muito de falar de mim, e eu não quero também falar muito de mim, mas foi exatamente nessa condição, quando eu me achava incapaz, pecador, inadequado. Quando eu me sentia assim, Jesus me olhou nos olhos e falou: apacenta as minhas ovelhas. Foi nesse cenário, foi diante dessa fogueira em que eu tinha negado a Cristo na minha vida, que Jesus falou: existe graça para você, existe graça para todos. Nosso Deus é o Deus da graça, é o Deus da redenção, é o Deus da restauração. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus não é só Deus de condenação e de juízo. O nosso Deus é o Deus da graça. Eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Essa graça não é só para mim. Essa graça é para todos vocês. Para todos. Para todos. Deus sabe quem o ama e quem não o ama. Aliás, uma das evidências da salvação é o desejo por Deus, é o amor por Deus. Muitas pessoas são cristãos nominais, dizem que amam a Deus, que amam Jesus, mas ignoram completamente a sua palavra, ignoram completamente que Cristo sofreu por causa dos nossos pecados, uma morte horrível. Então é impossível uma pessoa que ama a Deus viver de uma maneira dissoluta no pecado, sem se arrepender dos seus pecados. Não tem como. Que amor é esse? Que fidelidade e lealdade é essa? É por isso que nós, cristãos, vivemos uma vida de arrependimento, não uma vida sem erro. Nós somos Pedro, lembre-se. Nós erramos, nós tropeçamos, mas todas as vezes que nós tropeçamos, a graça de Deus para nos restaurar, para nos levantar. Deus sabe quem ama Ele, mas Ele quer que nós lembremos, nessa noite, do nosso amor por Ele. A ceia do Senhor é a lembrança de que Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo que eu sempre falo: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. Então, minha primeira aplicação desse texto para as nossas vidas estou usando aqui a estrutura de sermão do Luquinhas, aplicações no final. Lembre-se do seu amor por Jesus. Lembre-se do seu amor por Jesus. Lembre-se do seu batismo, da sua união com Cristo. Agora você é um com Cristo. E se você é um com Cristo, você crê verdadeiramente em Jesus, você é um filho amado de Deus, em quem Deus tem muito prazer, apesar dos seus pecados. Lembre-se do seu amor por Jesus. Lembre-se da sua confissão de fé e da sua identidade em Jesus. Ele é digno de que nós demos uma resposta adequada ao seu amor visceral, exposto lá na cruz. Ele é digno de uma resposta adequada, de uma resposta obediente, submissa, humilde da nossa parte. Mas para isso nós precisamos lembrar de que nós amamos Jesus e de que Ele nos ama. Segunda aplicação: para todos os nossos tropeços, para cada um deles, Deus tem graça e perdão. Não foi falado aqui nos últimos dias, nas últimas pregações, que Cristo morreu por todos os nossos pecados? Todos.
os que você já praticou e os que você ainda vai praticar. Cristo morreu por todos os seus pecados. A salvação de Deus é completa. Se você crê verdadeiramente no Filho de Deus, você vai ser salvo. Você só precisa lembrar de quem você é. Pedro não tinha perdido a sua salvação. Ele só tinha fugido do discipulado. Então Deus está nos chamando para o discipulado novamente. Para cada um dos nossos pecados, Deus tem graça e perdão. Vocês lembram que diz lá em Romanos 5:20? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu ia falar onde superabundou o pecado, super, upa, duper, blaster, a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você crê nisso? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Para cada um dos seus pecados, a graça de Deus, a perdão, a restauração. E essa noite é para nós lembrarmos disso. Jesus está olhando nos nossos olhos diante dessa fogueira, perguntando: tu me amas? Não se esqueça de quem você é em Cristo. Se arrependa e siga o Senhor Jesus. Mais uma aplicação: Deus está te chamando novamente para o discipulado, para o ministério. Eu não sei quem está nos ouvindo aqui, talvez você já foi um pastor, talvez você já começou a cuidar de pessoas e desistiu por causa da dificuldade da caminhada, mas Deus está te lembrando. Eu creio que o chamado de Deus é irrevogável. Se Ele chamou, Ele vai cumprir. Você pode duvidar, você pode chorar, pode querer desistir. Eu também já fiz isso, várias vezes. Mas o Senhor não me deixou nesse lugar. Também não quer te deixar lá. Nós cantamos aqui que antes da fundação do mundo, Deus preparou para nós as boas obras que nós faríamos. Efésios 2:8. Pois pela graça vocês são salvos. E isso não vem de vós para que ninguém se glorie. E essa salvação é para que nós cumpramos a boa obra de Deus. A boa obra de Deus é o cumprimento da vontade de Deus nas nossas vidas. Essa é a boa obra de Deus. É o cumprimento da vontade de Deus na nossa vida. Quando nós estivermos debaixo da vontade de Deus, obedecendo a Deus, seguindo a Cristo, nós estaremos praticando toda a boa obra que Ele preparou de antemão, antes da fundação do mundo para nós. Aquilo que Deus preparou antes da fundação do mundo, para que se cumprisse na sua vida, Ele cumprirá. Você crê nisso? Aquilo que Ele preparou, se cumprirá. Não é o que diz lá em Filipenses 1:6? Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia do Senhor Jesus. Você crê no poder dessas palavras? Você crê no poder dessas palavras? Eu sei que às vezes a gente é levado pela emoção. As nossas emoções parecem uma montanha-russa. A minha é uma montanha-russa tipo da Disney, assim. Ela vai muito louca. Mas a palavra do Senhor não passará. A palavra do Senhor, ela se mantém constante como Deus é constante. Deus é imutável e a sua palavra é imutável. Então o que Ele preparou para nós se cumprirá. Aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Receba isso no seu coração. Aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Se eu não contar o resto da história, fica vazio, né? Fiz as devidas aplicações. Essa palavra de Efésios 2:8, de Filipenses 1:6, se cumpriu na vida de Pedro. Voltando para o nosso texto, no versículo 18, se vocês quiserem acompanhar, Jesus diz: apacente as minhas ovelhas.
E ele diz em seguida: em verdade lhe digo, que quando era mais moço você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. A nossa história continua. Em Atos 1, versículo 8, Jesus diz: e recebereis o Espírito Santo, e vocês receberão poder para ser testemunhas. Testemunhas no grego, mártires. Pessoas que morreriam por causa do Evangelho. Atos capítulo 2, como vocês bons pentecostais que são, vocês sabem que em Atos capítulo 2 desce o Espírito Santo. Ou se vocês são pentecostal fajuto que não sabe que em Atos capítulo 2 desce o Espírito Santo. Atos capítulo 2 desce o Espírito Santo sobre a igreja. Atos capítulo 3, Pedro de maneira intrépida prega o Evangelho de Jesus Cristo, da morte e da ressurreição de Cristo. Milhares de pessoas vêm a Cristo. Pedro é usado poderosamente no decorrer do livro de Atos, pregando, curando, praticando toda a boa obra que Deus preparou de antemão para que ele andasse. Depois desse encontro com Jesus, Pedro se tornou uma outra pessoa. Por isso eu não creio que uma pessoa que tem um encontro com Jesus vive a vida da mesma maneira. Essa série Encontros com Jesus é para que vocês não vivam a vida da mesma maneira. Nós marcamos vários encontros com Jesus aqui nessa igreja, para que a gente não viva da mesma maneira, para que a gente viva no poder do Espírito Santo para a glória do nosso Deus. O mesmo Espírito estava em Pedro, está dentro de mim e de você agora. Eu creio nisso. Esse mesmo Espírito te dá poder para vencer o pecado, te dá poder para crescer em santidade, em obediência a Deus, te dá poder para pregar o Evangelho, para cumprir toda a boa obra que Ele preparou para nós. Pedro fez várias coisas depois desse encontro com Jesus. E no fim da sua vida, Pedro estava sendo perseguido por Nero. E esse relato está no livro, tem um livro chamado Livro dos Mártires. Esse relato é o relato de alguém que escreveu esse livro, tipo, documentos da igreja. Tinham convencido Pedro a fugir da cidade onde ele estava, não me lembro agora qual era a cidade. Pedro estava fugindo e ele teve uma visão do Senhor Jesus. Que Pedro estava saindo da cidade e o Senhor Jesus estava entrando na cidade. E ele perguntou: Senhor, onde o Senhor está indo? Isso não é Bíblia, não é a palavra de Deus, tá? É o relato de alguém. Quero deixar claro aqui. É o relato de um historiador. Tá? Pedro teve um outro encontro com Jesus no final da sua vida. Jesus estava voltando para ser crucificado novamente, entre aspas. E Pedro entendeu que ele precisava voltar para dentro da cidade para morrer por Cristo. Eu separei uma imagem de como Pedro morreu. Esse é um quadro de um pintor famosíssimo chamado Caravaggio, e retrata a crucificação de Pedro. Para quem não sabe, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de ser crucificado como seu Senhor. Esse era Pedro. Talvez você se identifique com os defeitos de Pedro, mas o mesmo Deus de Pedro é o nosso Deus. Não é sobre você, não é sobre Pedro, é sobre Deus que nós estamos falando aqui. É sobre o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, agindo em nós, agindo na igreja, agindo através de Pedro, através dos apóstolos e através de nós e através dessa igreja. O mesmo Espírito que estava em Pedro, que o fortaleceu para pregar o Evangelho, cumprir a missão de Deus, está em mim e em você. O
mesmo Espírito que estava em Pedro quando ele foi crucificado de cabeça para baixo, como essa imagem aqui, em que ele não se achava digno de ser crucificado como seu Senhor, é o mesmo Espírito que nos dará poder para seguir a Jesus até a morte. Vai nos fortalecer para que no final da nossa vida nós também tenhamos o último, derradeiro e o melhor encontro de todos com Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Ó Senhor, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos por duvidar. Perdoa a nossa incredulidade. Perdoa a nossa imaturidade, a nossa inconstância, Senhor. Nós nos identificamos, Senhor, com Pedro. Na sua fraqueza, nas suas falhas. Nós nos identificamos, Senhor. Eu sei que o Senhor guardou essa imagem, guardou essa história, que é verdade, esse relato, para que nós nos identificássemos com Pedro, tivéssemos um encontro real contigo, e o Senhor nos lembrasse da nossa nova identidade em Cristo, o Senhor nos lembrasse do nosso chamado, da nossa vocação do Evangelho, e o Senhor escolheu essa noite para isso. Eu sei que o Senhor quer olhar nos olhos de pessoas aqui nessa noite e perguntar mais uma vez: tu me amas? Tu realmente me amas? Então apacenta as minhas ovelhas, faça parte do meu rebanho, pegue a sua cruz e me siga. Senhor, nós te amamos. Senhor, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. Ó tu que amas os que não têm amor, é tua vontade que eu te ame, com coração, alma, mente e força, e ao meu próximo como a mim mesmo. Mas não sou o suficiente para essas coisas. Não há por natureza amor puro em minha alma. Toda afeição em mim deriva de ti. Sou prisioneiro, escravo da luxúria. Não posso te amar, amável como és, até que me libertes. Pela tua graça sou livre e te servirei, pois creio que és meu Deus em Cristo, e por meio dele sou redimido, e meus pecados são perdoados. Com essa liberdade, sempre te obedeceria, mas não posso andar em liberdade, ou mesmo obtê-la por mim mesmo. Que o teu Espírito me leve para mais próximo de ti e dos teus caminhos. És o fim de todos os meios, pois se eles não me levarem até ti, sairei vazio. Ordena todos os meus caminhos pela tua santa palavra, e faz de teus mandamentos a alegria do meu coração. Que por eles eu possa ter alegre conversa contigo. Que eu cresça em teu amor e manifeste isso aos homens. Espírito de amor, faz-me amável como Jesus. Dá-me seu temperamento benevolente, suas ações beneficentes, para que eu brilhe diante dos homens para a tua glória. Quanto mais ages com amor em mim e por mim, torna-me mais humilde, faz-me manso, despretensioso e sempre pronto a te honrar. Pai, obrigado pela tua graça. Obrigado por tu lembrar quem nós somos. Obrigado por tu lembrar quem tu és, o Deus da graça, o Deus da segunda chance, o Deus do encontro, o Deus do amor e da misericórdia. Obrigado pela tua salvação, Senhor. Nos conduz novamente ao discipulado. Nos conduz, Senhor, novamente aos teus caminhos, Pai. Reaviva, Senhor, a chama ministerial na vida dos corações daqueles que almejam isso. Entendem que devem, Senhor, pastorear as ovelhas de Deus. Reacende, Senhor, nos corações a chama missionária, a nossa vocação de proclamar o teu evangelho, Senhor, nas nações, para a tua glória.
Acende, Deus, a fogueira do perdão nos nossos corações. Nessa noite, nos lembrando quem nós somos em Ti. Para a honra, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?